bem-vindo você que nos acompanha aqui no canal Chanel Pensador. Aqui procuramos sempre extrair das páginas sagradas um tema para a nossa edificação. O lema do nosso canal é Pensai nas coisas do alto. E o tema que nós estamos trazendo no vídeo de hoje é o seguinte: pecados imperdoáveis. Queridos, atente para isso. No livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo 55, versículo 7, diz que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar. Amados, esse texto bíblico ensina que o nosso Deus é rico em perdoar. Então me vem um desejo de fazer uma pergunta: nós somos ricos ou pobres em perdoar? Você consegue lembrar de pelo menos 3 pessoas que tenha perdoado nesses últimos meses? Esse texto de Isaías, na versão da Bíblia Nova Almeida atualizada, ele conclui que Deus é rico em perdoar, ou seja, que ele perdoa muita gente e muitos pecados. Porém, eu quero te desafiar a refletir junto comigo agora em 3 pecados que Deus não perdoa. Mas tudo bem, queridos, calma. Antes de tirar suas conclusões, assista esse vídeo até o final, né? E você vai saber que existem pecados imperdoáveis. Esse é o nosso assunto em pauta. Continue ligados. Antes eu quero te lembrar, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, não faz parte, né, dessa família cristã, faça sua inscrição, né? Nos acompanhe, pois todas as sextas-feiras nós lançamos um vídeo novo aqui no canal Chanel Pensador, pensando nas coisas do alto. Pois bem, caros ouvintes, o que é pecado? Esse termo vem do grego amartano, né? Do hebraico ratá. Essas raízes trazem o significado errar, né? Não acertar o alvo, arratar. Interessante que o hebraico ele conta uma história atrás de uma história, e além dele contar uma história por trás da história, quando você estuda uma palavra ou frase dentro do hebraico, ele revela para nós conceitos que estão encobertos, como por exemplo, esmiuçando cada palavra, né, ou letra, por exemplo, as letras que compõem a palavra pecado, ratar no hebraico, aí nós podemos ainda extrair o entender que o pecado seja ainda ficar aprisionado ou se encher de algo que contamina a alma. Segundo a Bíblia Sagrada, pecado é tudo aquilo que vai transgredir a lei de Deus, sendo contrário ao caráter divino. Desse modo, o homem peca tanto ao não fazer algo que agrade a Deus, quanto ao fazer aquilo também que desagrada a Deus. A doutrina acerca do pecado é bastante exaustiva na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Na Bíblia Sagrada existem vários termos que são empregados para se referir ao pecado e que possuem diferentes significados. Antes também, queridos, é importante entender que tais termos algumas vezes são utilizados para referir-se ao mal no seu sentido mais amplo, né, ou genérico, e não necessariamente ao pecado. Como, por exemplo, o mal físico, quando o mal ataca uma pessoa através da doença, né, se refere também a esse tipo de coisa. Em outras palavras, é correto afirmar que o pecado é um mal em uma categoria específica. Então, quando a gente entra na Bíblia e vai tratar sobre pecado, a gente precisa identificar aquela raiz do mal ali, onde o texto está colocando, certo?
que de forma bastante resumida pode ser definido como sendo um mal moral, né? A Bíblia ainda diz que o pecado é uma grave e deliberada revolta contra o próprio Deus, que naturalmente resulta na transgressão de sua lei. Ao mesmo tempo em que as Escrituras revelam explicitamente essa verdade, elas também expõem de forma clara que o padrão correto contra o qual os homens deliberadamente transgridem essa lei, bem como não deixar qualquer dúvida com relação à responsabilidade do próprio homem nessa transgressão, é que, com certeza, tudo aquilo que desagrada e que a Bíblia não aprova vai atingir a pessoa de Deus. A Bíblia também diz que o pecado entrou na humanidade na queda do homem. Isso está registrado em Gênesis, no capítulo 3, quando Adão e Eva livremente resolveram pecar contra o Criador. A partir dali, o pecado contaminou a natureza humana e de tal forma fez com que o homem se encontrasse num pleno estado de depravação moral, incapaz de se livrar do pecado e fazer bem em relação a Deus. Assim, não há um ser humano quer que não possua uma natureza decaída, pois todos nascem nesse estado de pecado herdados de Adão e Eva. Esse estado, condição ou qualidade de pecador é chamado de pecado original, né? Onde comumente você escuta essa frase por aí, pois ele não ocorre por imitação ou influência externa, mas é derivado da raiz da raça humana, ou seja, o pecado de Adão foi um pecado que atingiu toda a humanidade. Herdamos esse mal daquele casal. E assim todos os homens já nascem com uma natureza depravada, corrupta, conforme Paulo escreve em Romanos, no capítulo 5, versículo 12. Esse pecado original, o qual estamos tratando agora, também é a raiz de todos os pecados cometidos pelos homens durante suas vidas, que geralmente, dentro da teologia, tem o título de pecados factuais. Tais pecados possuem sua fonte no pecado original, e são todos aqueles homens que cometem pecados durante a sua vida, pecados estes herdados de Adão e Eva. O pecado é tão horrível que ele mexeu até mesmo com toda a natureza mundial. A natureza geme, esperando também a volta de Cristo para que ela seja restituída, ela seja renovada. Nos últimos anos, os desastres vêm se tornando cada vez mais graves, terremotos maiores, pragas diferenciadas, incêndios, em pouco tempo nós assistimos aí na TV um incêndio que devastou toda uma cidade. Nós vimos também inundações, tsunamis e assim por diante. Os fatores climáticos estão amalucados e as coisas estão acontecendo de forma rápida e assustadora em um grau mais elevado. Inclusive estamos trazendo no canal um vídeo que vai tratar sobre profecias que estão acontecendo nos tempos modernos. Aguarde aí que logo teremos esse vídeo aqui no canal. Muitas pessoas, queridos, percebem que esses desastres estão sendo frequentes. E essa frequência, aumentando o número desses desastres naturais, isso são prenúncio da volta de Cristo. O dia do Senhor se aproxima. Jesus diz em Mateus no capítulo 4, versículo 17: arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus. Seremos julgados por ações, palavras, pensamentos e omissões. O que você fez, o que você falou, o que você pensou e o que você deixou de fazer. O julgamento vai passar por essas 4
fases. Você já parou para pensar? Existe um livro, Malaquias 3 diz, que chama livro memorial. Ele vai ser aberto no dia do juízo. É o livro dos registros de Deus. Toda a nossa vida vai estar registrada. Nossos atos, palavras, pensamentos, omissões. Esses livros vão se abrir e vão ser escancarados diante do tribunal. As nossas obras ocultas serão todas reveladas. Ninguém vai poder esconder nada do justo juiz. Porque a Bíblia diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante daquele que temos que tratar. Nada está oculto a Deus. E estes livros dos registros serão todos abertos e folheados. Se nós não chegarmos naquele tribunal com o nosso advogado de defesa, seremos condenados. Está evidente, amados, que somente aqueles que realmente se arrependem podem ser protegidos por Deus e guardados em Cristo para a vida eterna e estarem livres, dessa permissão em desastres naturais que acontecem na terra. Mas aí então podemos perguntar, o que é um verdadeiro arrependimento? Como podemos alcançar o verdadeiro arrependimento em nossas vidas? Quando falamos de um verdadeiro arrependimento, muitas pessoas pensam assim, contanto que a gente ore ou que a gente reze, ao Senhor para se arrepender desse mal que a gente causa, que a gente pratica aí no dia a dia, nós podemos pedir a Deus humildade, paciência, praticar boas obras de penitência, fazer boas ações, aí nós alcançaremos um arrependimento e Deus nos receberá no céu. Porém, queridos, não é isso que a Bíblia nos fornece a respeito de um arrependimento em Deus. A Bíblia vai além dessas coisas aí que acabei de citar. O que a Bíblia nos fornece é o que Ele próprio pede que façamos, o que Deus quer que façamos. Esta é a visão de acordo com a vontade dEle. Então podemos ir em Levítico no capítulo 11, versículo 15, e olha o que Deus pede que façamos. Sereis, pois, santos, porque eu sou santo. E se formos para Apocalipse, versículo 22, 14, continua a dizer, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Deus é santo, querido, e não tolera o pecado do homem. Portanto, o verdadeiro arrependimento se refere em quando as pessoas não amam mais a prática do pecado, deixam de resistir a Deus Criador. Somente quando alcançamos essa purificação, essa transformação em nossa conduta corrupta, estamos escalando esses degraus do arrependimento. Enquanto não nos livrarmos completamente das amarras e restrições do pecado e que seremos capazes de obedecer e amar completamente Deus, aí nunca a gente chega a um arrependimento pleno, Aí quando chegamos nesse arrependimento, Deus intervém na nossa história, nos perdoa e nos mostra o caminho do céu, mas através de um verdadeiro arrependimento. Porém, queridos, eu quero trazer ao entendimento do ouvinte nas Escrituras Sagradas que existem 3 pecados imperdoáveis da parte de Deus. 3 pecados que Deus não perdoa. Vamos comigo refletir nas páginas da Bíblia e entender, pois quando o profeta Isaías ele diz que Deus é rico em perdoar, ele é mesmo, ele é rico em perdoar e perdoa os nossos pecados. É só a gente oferecer a Ele um arrependimento verdadeiro, sincero, que Ele possa ver em nós a busca de mudança, a busca de perdão. E isso é sério, queridos.
Deus não vê a nossa ação somente, o nosso exterior tipado. Ele olha o nosso interior. Ele sabe da nossa intenção, quando a coisa é verdadeira ou é enganosa. Então, com isso, estamos chegando a uma observação de que Deus não perdoa determinado pecado, é porque naquele indivíduo não existe mais arrependimento verdadeiro, não existe uma entrega verdadeira. Mas tudo bem, para entendermos melhor, analise comigo esses 3 pecados, os quais não há perdão, e vamos compreender o que a Bíblia quer dizer. O primeiro pecado, qual a Bíblia diz que não há perdão, é a blasfêmia contra o Espírito Santo divino. Segundo o Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 29, o próprio Senhor Jesus Cristo afirma na Bíblia, vou ler na versão Almeida Corrigida Fiel. Ele diz assim o seguinte em Marcos 3, 29. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas sereis réu do eterno juízo. Observe aí, querido, muito forte esse versículo, não é mesmo? Mas o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Blasfemar é você atribuir ao diabo ou a demônios tudo aquilo que o Espírito Santo faz. Jesus foi quem disse que quem pratica esse tipo de blasfêmia nunca terá perdão. Mesmo o texto não deixando tão claro a natureza desse pecado, a Bíblia diz que não obterá perdão a blasfêmia contra o Espírito Santo. Embora chamado de pecado imperdoável, Jesus realmente diz com palavras firmes, palavras fortes, no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículos de 31 e 32, ele diz o seguinte: mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens, e todo aquele que falar contra o Espírito Santo não será perdoado, nem nessa era, nem na porvir. Nossa, como é sério esse versículo. Pecados são perdoáveis por meio de Cristo em arrependimento, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca experimentará esse perdão. É o que a Bíblia está trazendo. Em outras palavras, blasfêmia significa falar mal ou falar injuriosamente contra alguém, Entendendo que mesmo as blasfêmias contra Jesus, por exemplo, elas podem ser perdoadas. A Bíblia não disse nada contra, conforme podemos ler em Mateus capítulo 12, 32, em Marcos 3, 28. Entendemos então que deve haver uma diferença entre as blasfêmias contra Cristo e as blasfêmias contra o Espírito Santo de Deus. Há algo severo aqui. Basicamente, blasfemar contra o Espírito Santo significa falar mal ou falar contra o Espírito de Deus. A palavra blasfêmia, que vem da raiz grega blasfêmia, em seu sentido geral, esse termo implica num tipo de discurso injurioso, de uma palavra negativa. Em outros termos, a blasfêmia é uma linguagem insolente contra a honra de alguém, que resulta em calúnia, em difamação e em mentira. Existem 2 passagens paralelas que trazem de forma explícita a advertência acerca da blasfêmia contra o Espírito Santo, para deixar mais claro o que estamos falando aqui. Vamos ler uma passagem que está registrada em Mateus, no capítulo 12, versículos 31 e 32, e tem uma outra passagem registrada no Evangelho de Marcos, no capítulo 3, versículo 28 a 30. Essas passagens, elas relatam uma ocasião em que Jesus estava realizando maravilhas, sinais, milagres. Ele havia expulsado um demônio de um homem mudo, que começou a falar imediatamente após ter sido liberto. Quando alguns escribas viram o que Jesus havia feito, disseram que ele estava endemoniado. Aí eles afirmaram a ti: tem Beelzebul,
e é pelo príncipe dos demônios que ele expulsa demônios. Eles expressaram dessa forma contra Jesus. E nesse contexto aí é que Jesus fez a importante exortação acerca do perigo da blasfêmia contra o Espírito Santo. Jesus repreendeu aqueles homens dizendo: na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos do homem. Observe que Jesus fala: todos os pecados e toda sorte de blasfêmia com quem blasfemarem, qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Queridos, com base nesse contexto, é muito fácil entender o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz aqui que tudo que Jesus realizava era pelo poder do Espírito Santo. Só a gente ler Mateus 12, 28 e Hebreus capítulo 9, versículo 14. Mas quando os escribas disseram que Jesus estava possuído e por isso realizava tais obras, que estavam eles atribuindo aquelas obras a Satanás e não o Espírito Santo, por meio de Jesus, que Satanás estava operando, aí, queridos, portanto, é a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Isso é negar, é rejeitar deliberadamente o poder do Espírito Santo e atribuir as obras dele ao diabo. Porque essa blasfêmia não tem perdão. O que geralmente intriga as pessoas sobre o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo não ter perdão, nessas palavras tão fortes de Jesus, que faz de fato esse pecado ser então imperdoável, É grave o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, que, diferentemente dos demais pecados, esse tipo de pecado, Jesus deixou claro, não há perdão nem nessa vida, nem no porvir. A gravidade disso, queridos, contra o Espírito Santo está no fato de que a pessoa que comete essa culpa, ela está cometendo uma culpa de pecado eterno. Isso significa que a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado que nunca será apagado, Consequentemente, ele também não poderá ser perdoado. Quando os escribas blasfemaram contra o Espírito Santo, eles afrontaram o próprio Espírito do Divino de forma maldosa, perversa, consciente e intencional. Eles tinham presenciado todas as evidências de que Jesus era o Shiloé, o enviado, o Messias, o prometido, que agia segundo o poder do Espírito Santo. Ainda assim, insistiram eles em afirmar que a origem das obras de Jesus não eram origens divinas, mas pelos demônios. Eles chegaram ao ponto de acusar Jesus não somente de agir sobre a influência maligna, mas de ter dentro de si Satanás. Olha que como isso é grave. Esse é o grave problema de blasfemar contra o Espírito de Deus. Todo pecado, para que haja perdão, é necessário também que haja um arrependimento verdadeiro. Lembra do que falamos anteriormente? Mas aqui nesse caso, a blasfêmia contra o Espírito Santo não poderá ser perdoada. Por quê? Porque a pessoa que a comete, ela não irá se arrepender, porque o seu coração já é corrompido, Não há arrependimento ali. Alguém pode perguntar: por que quem blasfema contra o Espírito Santo não pode ser perdoado e não pode chegar um dia a se arrepender? Porque o coração dessa pessoa já é corrompido, não há arrependimento ali. Essa pessoa não crê de forma justa naquele que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo, conforme diz João, versículo 16, dos versículos 7, capítulo 16, versículos de 7 a 11. Então, se quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo e eu nego a ele, quem vai me convencer? Mais ninguém. Então, não há arrependimento para essa pessoa que age assim. É por isso que Jesus diz: esse pecado é imperdoável.
Essa pessoa fala mal daquele que foi enviado pelo Pai, pelo Filho, para aplicar a obra de redenção, como registra João, lá no capítulo 15, versículo 26. O blasfemo, ele afronta, ele se levanta contra a divindade daquele que é o selo, o penhor da salvação, como Paulo escreveu em Efésios no capítulo 1. Quem age assim rejeita aquele que ensina, que ilumina, que esclarece, que santifica, que produz ao homem o fruto do Espírito, que faz com que ele tenha uma vida de acordo com os parâmetros, com a palavra de Deus. É justamente por isso que a blasfêmia contra o Espírito Santo é tão grave que não tem perdão. A pessoa é exposta a provas incontestáveis acerca da verdade de Deus. Ele se torna ciente da mensagem do Evangelho, contudo, ainda assim, ele se levanta em um estado deliberado de rebelião contra o Criador. Por isso se torna um pecado irreversível. Por alcançar esse estado tão agudo de incredulidade, de endurecimento do coração, passa a ser impossível que a pessoa que blasfema contra o Espírito Santo se arrependa de seu pecado e encontre a Jesus. Porque quem convence ele disso é o Espírito, mas ele acabou de negar o Espírito. Quem irá convencê-lo? O escritor do livro de Hebreus, no capítulo 6, versos 4 a 8, fala exatamente acerca dessa questão em sua epístola. Inclusive, ele escreve que tais pessoas jamais serão outra vez renovadas para o arrependimento, pois eles novamente crucificaram o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Em outras palavras, a blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de renegar a fé em Deus. Esse pecado se configura quando alguém, após ter recebido o conhecimento da verdade, continua vivendo de forma deliberada no pecado, num estado consciente de rebelião contra o Espírito Santo e contra o Criador. Para quem vive assim, amado, já não resta o sacrifício, de Cristo na cruz. A graça de Deus cobre todos os pecados, mas essa graça deve ser apropriada àquele que acredita, no poder de Cristo, na graça salvífica. Deus pode e vai perdoar todo e qualquer pecado, mas o incrédulo que blasfema contra o Espírito Santo de Deus, ele está num grau de depravação muito agudo, muito severo, e moralmente ele é cego a ponto do seu coração se endurecer por sua rejeição consciente à pessoa de Cristo. E chega ao ponto de nunca se apropriar de uma graça perdoadora. Qualquer incrédulo que acreditar em Cristo, esse será salvo. Mas qualquer incrédulo que blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, para esse não haverá perdão. Demonstra uma condição espiritual que impede uma atitude receptiva para com o reino de Deus e a pessoa de Deus. Esse é um pecado imperdoável. O segundo pecado, que não há perdão, é não perdoar ou a própria falta de perdão. Para você entender melhor, vejamos o que está escrito nas páginas sagradas em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. Diz assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aqui o texto é claro. Se você é um perdoador, Deus perdoará você. Mas se você não perdoa, guarda mágoa, rancor, ódio em seu coração, Deus também não vai te perdoar. Aqui Cristo apenas explica a razão pela qual essa condição foi adicionada. Perdoai-nos como perdoamos. Isso está dentro da oração modelo, a oração do Pai Nosso.
A razão é que Deus não está pronto para nos ouvir, a menos que também não mostremos, prontos, para conceder perdão àqueles que nos ofenderam. Então, está aí o que o texto deixa bem claro. Se não formos mais duros que o ferro, essa exortação deve nos suavizar, a nos deixar dispostos a perdoar ofensas. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Será que estamos perdoando quem nos tem ofendido? Se não estamos perdoando, Deus não perdoará a nós. A menos que Deus nos perdoe todos os dias os nossos muitos pecados, sabemos que estamos arruinados de inúmeras maneiras. E em nenhuma outra condição, queridos, Ele nos permite perdoar, mais que perdoamos nossos irmãos por quaisquer ofensas que tenha cometido contra nós, porque isso cai sobre nós a bênção de Deus. Perdão gera perdão. Aquele que se recusa a esquecer os ferimentos que foram causados a eles mesmos se dedicam voluntariamente e deliberadamente à destruição e conscientemente impedem que Deus os perdoe. É isso que a Bíblia diz, o que nós acabamos de ler, Mateus 6, deixa claro quando ele diz: porque se vocês perdoarem, eu perdoarei. O que o nosso Senhor quer dizer aqui, nesse texto que lemos, é que não devemos imaginar que o perdão de feridos nos autorize a perdoar. Apenas Ele nos coloca em condições de recebê-lo somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. No entanto, todas as declarações negativas sendo absolutas à sua própria natureza, diz que aquele que não perdoa nunca será perdoado, como é dito aí no versículo 15, o qual lemos: perdoa e serás perdoado. Aquele que perdoa o seu próximo, o seu irmão, o seu inimigo, Deus irá perdoar ele também. Veja então a necessidade de perdoar todos os tipos de ferimentos estabelecidos pelo Senhor. O próprio Cristo estabeleceu isso. Façamos isso também em oposição às opiniões tolas dos homens deste mundo que, associando a ideia de covardia ou ato maior e mais generoso da mente humana, achar que o perdão a outros faz com que nos tornemos inferiores, vergonhosos, humildes demais. Para a desgraça total da razão humana, do senso comum, o versículo firme e direto diz: se não perdoamos como esperamos ser perdoados, imprecamos a ira de Deus em nossas próprias cabeças. Perdão gera perdão. Quando fazemos a oração modelo do Pai Nosso, como já citamos, na realidade oramos muitas vezes de maneira desesperada, repetitiva, quando estamos em situações apertadas, com necessidade. Então, queridos, quando oramos o Pai Nosso, pedindo que Deus nos perdoe assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, será que não estamos atraindo sobre nós a sentença de Deus ao invés do perdão? Ao menos que você tenha a consciência limpa de que está perdoando os que estão em sua volta. A menos que você exerça perdão de acordo com o que a oração ensina, então Deus irá perdoar você. Você pode até dizer: eu não vou mesmo perdoar, nem me reconciliar com aquela pessoa, porque ela que errou comigo, ela que falhou comigo. Tudo bem, querido, faça o que você achar melhor, mas tenha a certeza que Deus também fará o que Ele promete na palavra. Ele não irá perdoar você. Pois, se você não é um perdoador, então este pecado Deus não irá também te perdoar. Tenha consciência disso, saiba disso. Se você perdoa, você é perdoado. Se você não perdoa, Deus não irá perdoar. Então, se você tem uma vida constante de não perdoar, esse é um pecado que Deus também não vai perdoar.
Há uma terceira passagem na Bíblia que fala de um terceiro pecado que Deus também não perdoa. É a apostasia, ou se desviar do caminho, né? Observe, esses pecados podem gerar perdão quando tem um arrependimento genuíno. Se não houver, não há perdão. Observe o que está escrito em Hebreus, no capítulo 6, versículo 4. Veja a repetição da palavra impossível. Vamos ler o texto? Diz assim: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e expondo a vergonha. Esses versos, queridos, através dos séculos, têm deixado leitores da Bíblia angustiados, perplexos, porque à primeira vista aqui, quando a gente lê, parece que ensina que não há mais esperança ou de aceitação divina para aqueles que aceitaram Jesus uma vez e depois rejeitaram. Eu estou falando dos desviados do caminho do Senhor. Se não houver um arrependimento, claro, é impossível o perdão de Deus acontecer nessa vida. E é interessante observar, se atentar para essa palavra. O versículo já começa com essa palavra: é impossível renová-los para o arrependimento. Em palavras mais claras, aqui está se tratando de apostasia. A raiz da palavra apostasia, que vem do grego antigo, apóstasis, quer dizer que está longe de, se distanciou de, no sentido de afastamento definitivo, deliberado da fé em Deus, do afastamento da sua lei, do afastamento do reino de Deus. No hebraico, esta palavra é usada para referir-se à renúncia ao falso cristão. Quando a apostasia é aplicada no hebraico, traduz para nós um falso cristão, uma falsa fé, ou seja, a apostasia significa a ação de renegar algo, normalmente relacionado com a renúncia de uma fé religiosa, a renúncia de uma doutrina ou de uma ideologia. Isso consiste na condição de afastamento total e definitivo de repudiar sem permissão ou autorização de terceiros. O apóstata, aquele que pratica a apostasia, em alguns casos podem sofrer consequências negativas pelo seu ato de renúncia. Muitas doutrinas e igrejas não aceitam a livre decisão de abandono dos seus membros. E muitas vezes algumas entidades perseguem essas pessoas, discriminando-as ou difamando-as publicamente. Nessa questão bíblica, apostasia, para melhor compreensão, está lá em Hebreus 6, versículo 4. Deve ser estudada juntamente com as declarações que tratam do mesmo assunto, podemos citar Hebreus 10, capítulo 26 a 31, Hebreus 12, capítulo 15 e 17 e Hebreus do capítulo 15, versículo de 25 a 29. Há várias interpretações sugeridas para solucionar esses aparentes paradoxos dessas passagens aí, com as doutrinas escriturísticas, destacando-se entre elas algumas doutrinas e observações, por exemplo, dos arminianos e dos calvinistas. Estes apresentados aí por Russell Champlin no livro Novo Testamento Interpretado, volume 5, as páginas 537 a 538, é uma coisa que os comentários colocou ali, nas páginas desse livro. É que assim, nessa passagem de Hebreus, trechos referentes ao pecado de apostasia.
né? É o que a gente pode ver aí no Novo Testamento interpretado por Russell Champlin. Em um comentário bíblico adventista, um comentarista, ele diz assim: entre as várias opiniões que têm sido sugeridas, duas são dignas de consideração. Primeiro, que a apostasia aqui referida é o ato de cometer o pecado imperdoável. E se tem base nisso, observando o Evangelho de Mateus capítulo 12, precisamente os versículos 31 e 32, uma vez que esta é a única forma de apostasia que não tem esperança. Segunda observação desse comentarista bíblico é que a passagem correta, compreendida, não ensina a absoluta desesperança da apostasia aqui descrita, mas é uma desesperança condicional, né? Pode ter aí arrependimento verdadeiro e ser restaurado de volta ao corpo de Cristo. Então, os desviados que retornarem dentro de um arrependimento verdadeiro, Deus os abraça novamente. Dentro de um arrependimento verdadeiro. Como é que se vê um arrependimento verdadeiro? Naquilo que você vive, né? Na sua conduta, o que você fala, né? Como você age, como você vive, vai mostrar se você de fato mudou, né? E é o que o comentarista está expondo aqui dentro desses textos que lemos aí em Hebreus, certo? Claro que nada pode existir nessa passagem que nos leve a duvidar, né, da total misericórdia de Deus, pois o contrário, essa passagem pode, se a gente interpretar no seco, no pesado, pode destruir as páginas sagradas. Deduzimos da leitura de Hebreus 6, 4 e 6 e das outras passagens correlatas, as quais citamos aqui, que Paulo fala de pessoas que propositamente rejeitaram a Cristo e os princípios do Evangelho. Aí sim, essas afirmações consignadas pelo apóstolo Paulo trouxeram aí sérios problemas para a igreja cristã da época de Paulo e para nós hoje. Por quê? Porque, especialmente durante as perseguições da igreja, quando alguns fraquejaram e posteriormente, arrependidos de terem sido frágeis na fé, quiseram voltar, aí se depararam com a escrita de Hebreus 6, a qual taxava impossível eles retornarem ao arrependimento. Aí acontece aquela batalha na mente e na fé de muita gente, né? Aí deparam, né, com algo que os confrontam. É impossível então que a gente retorne para o caminho que outrora estávamos e saímos, né? Precisamos não esquecer o seguinte, queridos, precisamos atentar para a verdade do Evangelho. Cristo está sempre de braços abertos para receber o mais indigno pecador. Basta um arrependimento sincero. Aquele, né, que o Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aquele que se aproximar de mim num arrependimento genuíno e verdadeiro, de maneira nenhuma o lançarei fora. Precisa se ter um arrependimento verdadeiro, né? Agora, se a rejeição a Cristo, a doutrina de Cristo, a igreja de Cristo perseverar, continuar e a pessoa ficar de costa com o reino de Deus, aí certamente é impossível, né, renová-los a um novo arrependimento. Em contrapartida, uma outra verdade, Jesus é rico em perdoar, mas uma outra verdade escriturística deve também ser lembrada. Não há esperança para quem consciente e deliberadamente rejeita Cristo, né? Rejeita o sacrifício vicário, né, em nosso favor, não aceita Cristo como Senhor Redentor. Então, queridos, aí é uma outra vertente que a Bíblia deixa bem claro. São os pecados imperdoáveis. Então, chegamos a uma conclusão em que, se você é consciente dos seus pecados, se arrepender e se achegar ao Criador, com certeza Ele vai te perdoar, Ele vai te restaurar, Ele irá te salvar, né? Vai te mostrar o caminho
do trono nos céus. Então, queridos, isso a Bíblia deixa também claro. Mas se você insiste na rebeldia, no coração duro, não aceita Cristo como Senhor e Salvador, e se um dia aceitou, rejeitou e não quer voltar aos caminhos do Senhor, então, meu querido, resta apenas eu te dizer: a decisão é tua e as consequências da sua decisão também serão totalmente suas. Resta eu encerrar essa reflexão dizendo que Deus tenha misericórdia da tua alma. Que Deus nos perdoe.